mais um vídeo do Viral e só lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Um autômato feito por mãos humanas foi encontrado nos fundos da Igreja do Som Benevolente em Claremont, Ohio. Descoberto por dois jovens exploradores em 1986. Ambos disseram que o ouviram cantar em sua presença. Enquanto os dois diziam que soava como algo que nunca ouviram antes, eles sofriam de insônia, dificuldade para se concentrar e uma necessidade desesperada de voltar até o clérigo para vê-lo cantar novamente. Na data desta escrita, a localização da máquina ainda é desconhecida. Vem coisa boa aí, hein? Olá, amante do terror. Primeiramente, muito obrigado a todos que deram sugestões de criaturas no vídeo passado. Segundamente, vamos falar de uma criatura que eu achei bem interessante, não só pela sua aparência, mas por fugir do padrão de criatura assassina que quer consumir carne humana a todo custo, ou de uma simples criatura pacífica ou neutra. Na verdade, Essa é você não bonitinha, sabe hein? muito bem o que esperar dela. Um perigo em potencial? Algo benéfico? Eu diria que está mais para algo não finalizado. Bom, como eu sempre digo, vamos começar pelo início. Do que se trata essa criatura? Onde vivem? O Quem nome come? dela é The Singing Clergyman, ou O Clérigo que Canta, ou só Clérigo. Em meados de 1954, um homem chamado Robert Lowell-Gaunt, junto de sua família, quis construir um autômato de um clérigo. Primeiramente, um autômato é uma máquina ou mecanismo que imprime determinados movimentos ou até imita uma voz. Nesse caso, um homem queria construir um autômato baseado em um clérigo. Um clérigo é uma pessoa que exerce funções religiosas ou eclesiásticas em uma comunidade ou organização religiosa. O termo é frequentemente associado a líderes religiosos que têm autoridade para realizar rituais, oferecer orientação espiritual, ministrar sacramentos e desempenhar outras responsabilidades relacionadas à fé. O clérigo que canta é descrito como um autômato humanoide estranho, feito à mão, composto por uma infinidade de fios pretos que formam um pescoço longo, Olha lá, é muitas vezes bonitinho, ó. revestido de metal Então, isso tudo aqui é fio. Aqui também vai mostrar a boquinha dele. enferrujado azul petróleo. O rosto bege se assemelha a uma cabeça humana incompleta, com uma boca aberta revelando um alto-falante circular. O pescoço do clérigo é quebrado, com um monte de segmentos orientados de jeitos diferentes. O restante do corpo está escondido sob vestes de igreja, mas Parece uma aranha, né? Tem pezinhos de aranha. um desenho sugere pernas mecânicas semelhantes a aranhas. Com essa descrição já dá para ter uma boa noção de uma coisa: esse autômato não parece muito convidativo para atuar em uma igreja, mesmo que seja apenas cantando. A aparência dele é bizarra e pareceria mais estar fazendo alusão ao demônio do que a um clérigo. Mas tem um Parece motivo mesmo. para isso. O clérigo que canta ainda não estava finalizado. E para falar a verdade, nunca será finalizado Era um projeto, né? Um projeto. Então, o projeto está sempre em desenvolvimento. por um simples motivo: seus criadores desapareceram. Como assim desapareceram? Tá vendo essa foto? É a foto de Robert Lowell-Gaunt junto da sua família, juntamente do clérigo. Dizem que um mês depois dessa foto, a família simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Ninguém nunca soube o que de fato aconteceu, como ela desapareceu ou quem fez ela desaparecer. Será que foi o clérigo? Talvez não, e tem um motivo para isso. Como eu disse, o clérigo ainda não estava finalizado. Faltavam algumas peças e refinamentos para que ele ficasse decente para atuar como tal. E uma das peças mais importantes, se não a mais importante, é algo chamado de os olhos de Deus. Não se sabe o que Vixe. são esses olhos de Deus, mas parece que era a peça final para a construção do autômato. Tanto que você pode ver que o mesmo não tem olhos, só a parte inferior do rosto. O que pode dar uma noção do quão importantes são os olhos de Deus é a mensagem final que Robert estava esperando. Antes de implantar os olhos no autômato, o homem estava esperando uma mensagem vinda do próprio céu. Alguns acreditam que a mensagem Então era uma coisa sagrada, não era só uma autônomo, né? Era uma coisa divina. Interessante. nunca tenha chego, mas eu acredito que, na verdade, a mensagem chegou. Por quê? Por causa disso aqui.
Um usuário afirma que agora que a família desapareceu, a mensagem nunca foi ouvida, e logo depois, Trevor diz, ou talvez tenha sido. Não é nada confirmado, obviamente, mas pode ser que, na verdade, a mensagem dos céus que ele estava esperando veio indiretamente na forma de um desaparecimento, o que significa que os céus quiseram impedir que Robert implantasse os olhos de Deus no clérigo. Ou seja, o que quer que Por isso não foi terminado. os olhos de Deus sejam, definitivamente não poderiam estar em posse do autômato sob nenhuma hipótese. Ou então, algo poderia acontecer, algo sem precedentes. Se seria algo ruim ou não, ninguém sabe, mas poderia ser algo que mudaria o mundo para sempre. Se ele queria um sinal dos céus, acredito que os seres de cima não poderiam ter sido mais claros. A igreja a qual pertencia o autômato, depois que a família desapareceu, acabou ficando abandonada e o clérigo acabou sendo desligado e jogado nos fundos, porque acharam que não passava de um monte de velharia que não serviria para Ué, nada. mas é bem estranho você entrar numa igreja e encontrar aquela coisa bizarra ali. Pelo amor de Deus, não sei como não botaram fogo. Nem para venda, então só descartaram nos fundos para que um dia fosse destruído junto dela. No entanto, por mais que eles pensassem que tivessem desligado o clérigo, na verdade não conseguiram. Ele ainda estava ativo e funcional, e permaneceu naquela igreja velha e É como que é? Bateria infinita ou é recarga? É aquelas. Como que é? Recarrega com a luz solar? É, é, tem painel solar, é isso? É esse o nome? Se alguém souber, me fala aqui nos comentários. abandonada por cerca de 32 anos. Possivelmente, ela era considerada como um local amaldiçoado devido a todos os rumores e histórias que teriam sido espalhadas sobre aquele lugar. Afinal, uma igreja pode ter dois extremos: ou é um lugar abençoado ou maldito, com solo sagrado ou blasfemo. No entanto, em 1986, um grupo de jovens exploradores foram visitar a igreja, esperando encontrar alguma coisa interessante. Afinal, lugares abandonados, principalmente igrejas, tendem a esconder segredos que até então apenas aqueles que viviam lá sabiam. Eles escutaram um tipo de canto vindo dos fundos da igreja e foram meio que atraídos para lá. Assim que chegaram, ficaram na presença do próprio, o clérigo que canta. Não se tem uma descrição específica de como seria o canto do clérigo, mas um dos jovens disseram que era algo que ele nunca tinha ouvido antes na vida. Isso é bem vago, não se sabe se o som era belo ou horrendo, mas normal, tenho certeza que não. Contudo, depois que eles foram embora da igreja, relataram que agora sofriam com insônia, dificuldade para se concentrar e, estranhamente, uma sensação inerente de querer voltar para aquela velha igreja só para ouvir o clérigo cantar novamente. Se era um som agradável ou não se sabe, mas que se transforma em um vício compulsivo, isso não dá para negar. É tipo uma Contudo, droguinha. mesmo que eles voltem até a igreja, não iria adiantar de absolutamente nada, porque, como dito na descrição, o paradeiro atual da máquina é desconhecido, significando que ele já não reside mais naquela igreja, agora estando em algum outro lugar do mundo. Mas, falando em máquina, você em algum momento Então se durante perdeu, tá em algum lugar do mundo, tá perdido no universo. toda a explicação deve ter se perguntado se isso é de fato só um autômato e nada mais. Bom, de acordo com o nosso querido Trevor Henderson, a maior parte é máquina. Mas e o resto? Eu não acredito que isso tenha alguma parte humana, caso contrário, seria referido como ciborgue É e tipo não Robocop. autômato. Se a parte que não é máquina não é humana, isso poderia explicar Máquina e a boquinha humana. tudo o que existe de sobrenatural no clérigo. Talvez a parte não mecânica fosse na verdade divina. Talvez não seja uma parte literal, mas algo metafórico. Pode ser que o que faz essa máquina se mexer seja algum tipo de ritual taumatúrgico realizado nas partes mais sombrias da igreja, sendo um tipo de pacto com os céus. O clérigo pode estar limitado a apenas cantar, mas acredito que a proposta final era para ele palestrar, assim como um padre. E se isso for verdade, podemos ter um vislumbre do quanto isso seria eficiente só pelo efeito que a sua cantoria tem.
Ela possui o poder de fazer com que os outros fiquem literalmente viciados em ouvi-la. Se isso fosse traduzido em palestras e cultos, poderia fazer com que os fiéis se tornassem Imagine o clérigo coach, então, hein? E seria perigoso, hein? carneiros cegos que obedecem somente à palavra do Senhor. Porém, isso só seria possível caso ele fosse terminado, e os olhos de Deus o possibilitariam ter todo o conhecimento a respeito dos acontecimentos envolvendo o céu e a terra, e até o inferno, desde o prelúdio até o fim dos tempos, e assim passar tudo aos fiéis, que em conjunto do poder da sua voz se tornariam seguidores cegos e viciados em ouvir. Mas, vendo que isso poderia facilmente sair do controle, os céus então resolveram limitar o clérigo a cantar e a ser totalmente cego, mas por algum motivo não deixar de existir. E para garantir que Lohelgaunt não fosse influenciado pela sua própria curiosidade, a mensagem final deixada pelos céus foi o seu desaparecimento completo. Porém, como agora o clérigo está desaparecido, não se sabe o que pode acontecer. Tá Pode solto. ser que ele não tenha saído de lá por Alguém vai conseguir esse poder aí, hein? Então é vocês aí que são os caçadores de criaturas, façam seu trabalho. conta própria. Afinal, se ele ficou longos 32 anos naquela igreja, por que ele iria sair depois que um simples grupo de jovens resolveu entrar lá? Ele pode ter sido levado por alguém? E se for isso mesmo, quem garante que os olhos de Deus não foram levados juntos também? Excelente, Viral. Excelente vídeo. É muito bom, hein, galera? Lembrando que o link original pro vídeo vai estar aqui na descrição. E muito obrigado por assistir até o final. Não deixe de deixar um joinha, porque isso me ajuda demais. E bora que 2024 tem muito vídeo pra gente assistir aqui neste canalzinho. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canal. Valeu demais, hein, pessoal?